Oi, galera. Essa revisão que eu vou gravar para quem perdeu, não sei se teve alguém que não foi na aula, não me lembro. Vou gravar então os exercícios que a gente deveria ter feito todos em aula, mas eu vou gravar passo a passo para vocês. Os slides vão estar disponíveis junto com essa resolução aqui que eu vou fazer na Unimestre, tá? Então, a MCU, então, movimento circular uniforme, a gente tem uma trajetória circular em que a velocidade linear ela é sempre constante. A gente tem uma mudança sempre na direção do movimento, né? Por conta da aceleração centrípeta, está sempre curvando o movimento. Essa aceleração muda no sentido de curvar a direção, ela muda a direção do movimento. Essa aceleração aponta sempre para dentro da trajetória, tá? Não atua no módulo da velocidade, então o módulo da velocidade continua sendo constante. Algumas relações que a gente tem, então, velocidade linear ou velocidade é aquela que a gente mede em metros por segundo. A gente mede 2πr sobre período, t é o tempo de uma volta. Ou se eu for medir em frequência, que é o número de oscilações por segundo, eu vou falar de 2πr. A gente tem também a velocidade angular, que vai falar sobre o deslocamento angular, sobre o ângulo. Numa volta, a gente percorre uma distância de 2π radianos. Lembra, 2π radianos são equivalente a 360 graus, mas a gente não vai falar em graus, a gente vai falar radianos. Estudem a conversão, vai ser importante. 2π sobre t, então, ou ômega 2πf, tá? Se a gente quiser fazer a conversão de RPM para Hertz, então a gente tem que fazer 1 RPM igual a 60 Hz, e aí eu uso uma regrinha de 3, tranquilo. A aceleração centrípeta, então, é V quadrado sobre raio ou ômega quadrado vezes R, tanto faz. Dependendo das informações que tu tem, tu usa uma ou outra. Frequência e período, elas são inversamente proporcionais e também temos uma relação entre velocidade linear e velocidade angular. Quem vê ômega, ri. Quem vê bunda, ri. Lembra? Tá. A gente pode ter também a transmissão de movimento por 3 processos, né? Por eixo, que é aquele tipo toca-discos, né? Em que a velocidade angular é a mesma e o sentido da rotação é igual. Então, é aquele exemplo da joaninha que a gente fez em aula, tá? Então, toca-discos, joaninha, carrossel, quando todo mundo gira junto, sob o mesmo eixo de rotação. Então, o ômega são iguais para os dois, o que me dá a frequência angular, frequência igual para os dois, tá? A correia, que é aquele tipo correia de bicicleta por correia dentada, né? Então, a gente tem que a velocidade linear é igual e a rotação também. Então, a gente tem que VA igual a VB. E também a tempo por contato, que é aquela coisa das engrenagens. Engrenagens, a gente tem uma velocidade linear também igual, mas o sentido da rotação é o contrário. Enquanto uma gira no sentido horário, a outra gira no sentido anti-horário, tá? Vamos lá para esse exercício aqui. Diz assim, ó, uma partícula em movimento circular uniforme percorre uma distância angular de 30 graus em 4 segundos. Na letra A, pede assim, ó, o período e frequência, em Hertz e em RPM. Bom, o período é o tempo de uma volta. Tempo de uma volta são 360 graus. Então, aqui, como a gente não tem o tempo completo, a gente só tem o tempo em que ele anda um pedaço de arco, mas ele está em movimento uniforme, a gente pode fazer uma regra de 3 para descobrir quanto tempo ele faria para completar a volta inteira, já que o movimento ele é uniforme. Então, a regra de 3 fica assim, ó, 30 graus ele percorre em 4 segundos, mas não me interessa 30 graus, me interessa 360. E aqui, para facilitar, vocês podem usar o 360, tá? Não precisa ser 2π radianos, porque eu não estou usando uma fórmula, eu estou usando só uma comparação simples para a gente entender como é que funciona o período. Aí tu pode botar um x aqui. Aí, multiplicando cruzado, fica 30x igual a 360 vezes 4. E aí, o 30 vai passar dividindo. Vou deixar indicado, porque eu vou simplificar. O zero corta com zero.
O 36 simplifica com o 3, que vai ficar 12. E aí, por fim, 12 vezes 4 fica 48 segundos. Então, nosso tempo é 48 segundos. Por consequência, a frequência, que é o inverso do período, fica 1 sobre 48 segundos. Isso aqui é em segundos. Lembra que a gente transforma o hertz multiplicando por 60? Que 1 RPM são 60... 1 RPM são 60 Hz. Isso aqui é frequência Hz. Segundos está embaixo. Deixa eu apagar esse Szinho. Então, já está em Hz. Mas eu tenho 1.48 Hz e eu quero X RPM. Então, é só multiplicar. Então, 60x vai ser 1 vezes 1, 48 avos. 48 avos, então o x vai ser 1 sobre 48 avos vezes 60. O 60 está multiplicando, vai passar dividindo, vai ficar esse número horroroso. Eu nem fiz a conta antes, porque ele não vai ficar um número bonitinho. Eu vou fazer aqui rapidinho. Vezes 60. Então, o x vai ficar em RPM, né? 1 sobre 2880 RPM. Horrível, horroroso. Letra B. Letra B, ele pede a velocidade angular. Velocidade angular, então, 2π sobre o período. O 2π, o período, o tempo de uma volta é 48 segundos, está aqui, 48. Dá para simplificar, então fica π sobre 24 rad por segundo. E ele pergunta a velocidade linear. Pode deixar π, tá? Pode deixar indicado, a não ser que tenha, se tiver π, considere tanto. Mas aqui não tem, pode deixar como indicado, só faz a simplificação dos números, tá? O 2 com o 48. Para a velocidade linear, a gente tem que é 2π r sobre t, ou 2π rf, tanto faz, tá? Vou usar aqui, o raio, ele me disse que é de 10 metros, então 2π vezes 10, dividido por 48. Dá para simplificar aqui e aqui. Vai ficar 24. E dá para simplificar aqui. Aqui fica 5. Aqui fica 12. E aí a gente tem 5π sobre 12 metros por segundo. Tá certo? Tranquilo? Vou ter que dar uma pausa aqui, mas que meu carregador, se você foi, já vou resolver isso. Mas, ó, só para acabar essa questão, aceleração centrípeta é v quadrado sobre r. E aí a gente tem que elevar ao quadrado esse valor. 5π sobre 12 ao quadrado, dividido é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso, né? Dividido por 10. Aí fica assim. Aí vai ser 25π quadrado. Um número horroroso. 144, 1 sobre 10. Ficou uma coisa horrorosa. Corta aqui, aqui. Vamos dividir por 5, né? Sobra 5 embaixo, sobra 2. E esse 2 a gente multiplica pelo 144. Então, vai ficar π quadrado sobre 288 metros por segundo ao quadrado. Invadir o meu vídeo. Tá? Mas assim, ó, tudo um monte de conta, mas é só aplicação de fórmula. São números feios, mas, galera, é só número, tá? É só aplicação das fórmulas mesmo. Lembrem que todos os formulários estarão na prova. Vamos para a próxima questão. Agora, esse outro exercício diz assim, ó. Uma bicicleta percorre 60 metros em 10 segundos, em movimento uniforme. Se as rodas têm 40 centímetros de raio, determine velocidade tangencial, frequência e período e aceleração centrípeta. E aí diz, se necessário, use π igual a 3. Bom, aqui é um pouquinho diferente daquela outra questão, porque o enunciado já está dizendo que a bicicleta percorre 60 metros em 10 segundos. Então, eu estou dizendo que aquele comprimento de arco
vale 60. Então, eu estou te dando uma velocidade linear em termos. Eu estou dizendo que é 60 metros. Eu não sei se deu uma volta, 2 voltas, 3 voltas, não sei, um pedaço de volta, mas está dizendo que esse percurso foi feito em 10 segundos. Então, a gente pode dizer que a velocidade dele linear ou velocidade tangencial, que representa a mesma coisa, vai ser a distância dividido pelo tempo. Então, vai ser 6 metros por segundo. Beleza? Agora, o raio tem 40 centímetros, ou seja, 0,4 metros, porque a gente não pode usar centímetros com metros. E aí, pergunta na letra B, a frequência e o período. Então, o raio ainda não vamos usar, mas a frequência e o período, importante. Frequência, vamos usar assim, ó, por causa do raio. Bom, a gente tem a velocidade e tem o raio e está pedindo a frequência. Lembra, a gente tem uma relação entre velocidade, raio e frequência, que é 2πr f, tá aqui. Então, tenho a velocidade, tenho o raio, tenho a frequência, ou seja, posso descobrir a frequência. Então, velocidade vai ser 6. O 2π, agora o π vale 3, então vai ser 2 vezes 3, vezes o raio em metros, então 0,4, vezes a frequência, que é quem eu quero descobrir. Aí aqui ficou como se fosse uma equação que a gente vai isolar o f. Todos esses números aqui estão multiplicando, eles vão passar dividindo, mas eu já vou juntar eles para ficar um pouquinho mais fácil. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 0,4, se eu não me engano, é 24, né? Então, 2,4. 2,4f, o 2,4 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, 6 dividido por 2,4 igual a f. Isso dá 1 sobre 0,4, isso dá 2,5 Hz. Tá? 2,5, o meu 5 saiu torto, saiu tremido. 2,5 Hz. E o período? Período é o inverso da frequência. Período é o inverso da frequência. E aí a gente tem 1 sobre 2,5 é igual a 0,4 segundos. Tá? Só fazer a continha aí. Então, letra A tá aqui, a letra B tá aqui. E aí a letra C pede a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta tem duas maneiras da gente fazer. A gente pode fazer v quadrado sobre r e a gente pode fazer ômega quadrado vezes r. Como eu não quero aqui, como não tem a ver a velocidade angular, eu vou deixar para usar com a fórmula da velocidade linear ou tangencial para fazer essa questão. Então, v quadrado a gente acabou de descobrir que é 6, então 6 ao quadrado dividido pelo raio, que é 0,4. Então, isso aqui vai ser 36 dividido por 0,4. Eu gosto de transformar o decimal para fração. Embora aparentemente fique um pouco mais difícil, eu prefiro. Lembrando que 0,4 é a mesma coisa que 4 sobre 10. Aí ficaria 36 dividido por 4 décimos. A gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Por que isso? Por que eu digo que fica mais fácil? Porque dá pra gente cancelar, ó. 36 por 4 é 9. E aí a gente vai ter que é 90 metros por segundo ao quadrado, que é a unidade de aceleração. Fechou a conta. Próxima questão. Diz assim, ó. Um ponto em movimento circular uniforme descreve 15 voltas por segundo. 15 voltas por segundo é uma unidade de frequência. Frequência é 15 Hz, que é o número de voltas por segundo. Em uma circunferência de 8 centímetros de raio, isso aqui é 0,08, vou apagar aqui, então 0,08 metros. E sua velocidade angular, seu período e sua velocidade linear são, respectivamente. Então, velocidade angular, agora, a gente tem dois momentos, duas opções. 2πf ou 2π sobre período. O que eu tenho aqui é a frequência, então vou usar a fórmula que mais me convém, que é a fórmula da frequência. Então, 2π vezes a frequência. Então, vai ficar 2π, não diz para transformar o π para outro valor, então deixa o π como π.
2π vezes 15, então o ômega vai ficar 30π, a unidade é radianos por segundo, fechou. Período é o inverso da frequência, então vai ser 1 sobre 15, pode deixar assim, não tem problema, segundos. E a sua velocidade angular, quem vê, ômega, então velocidade não sei, ômega 30π vezes o raio, que é 0,08. Então, aí tu vai fazer 30 vezes 0,08. 0, 0, 0. 0 aqui. 3 vezes 8, 24. Sobre 2. 2, 0. 0, 4, 2, 0. Duas casas depois da vírgula, duas casas depois da vírgula. Então, a velocidade ficou 2,4π. A unidade de velocidade linear ou velocidade tangencial, tanto faz, as duas coisas significam a mesma grandeza, é metros por segundo, porque está tudo nas unidades do Sistema Internacional. Metros e segundo, tá? Fechou? É isso? Próxima. Agora, lembrando do transmissão do movimento circular. A gente tem por aqueles três momentos, né? A gente tem por eixo, por contato e por correia. Então, vamos fazer uma questão que tenha coisas a ver. Diz assim, ó, as rodas dentadas A, B e C têm, respectivamente, 32 dentes. Então, 32, 64 e 96 dentes, como mostra a figura. Sabendo-se que C, então, raio A, raio B, raio C. Então, aqui a gente tem 32 dentes, 64 dentes e 96 dentes. Sabendo-se que o raio C, o C tem raio de 12 centímetros e velocidade angular de 6 radianos por segundo, velocidade angular, não uma linear, perdão. Ômega, 6 rad por segundo. Determine a velocidade linear de um ponto da periferia da roda B e a velocidade angular da roda A. Bom, como a gente sabe que eles estão em contato por conta de roda dentada, que é tipo engrenagem, a gente tem que a velocidade linear do A é igual à velocidade do B, que é igual à velocidade do C. Então, se a gente conseguir calcular a velocidade linear do C, a gente tem automaticamente a velocidade do B, tá? Por conta dessa igualdade aqui, tá certo? E a velocidade linear do C a gente consegue, né? Consegue determinar. Nesse caso, eu vou deixar até centímetros por segundo, senão vai ficar um valor bem pequenininho, tá? Então, VB, que é o que ele quer, é igual a VC, que vai ser a multiplicação da velocidade angular pelo raio, né? Quem vê, ômega R. Então, V ômega R é a relação que eu vou usar aqui. Então, ômega vai ser 6, 6 vezes 12 vai dar 72 centímetros por segundo. Só uma unidade um pouquinho diferente, não tem problema. Pode deixar assim, ou pode fazer com o raio em metros, tá? Que é 0,12, aí vai ficar 0,72 metros por segundo, tá? Mesma coisa. Agora, a velocidade angular da roda A. Bom, o que a gente... Bateram aqui. Bom, o que a gente vai ter? Como as velocidades lineares, elas são iguais, a gente vai querer uma relação entre A e C, né? Porque o C a gente tem todos os dados e a gente quer saber o do A. Então, é através dessa relação entre as velocidades lineares que a gente vai descobrir qual é a nova velocidade angular. Por quê? Quanto maior a roda, menor a velocidade angular. E isso a gente vê transformando em vez de eu estar falando de VA e VC, eu vou estar falando de ômega vezes R. O produto da velocidade angular vezes o raio tem que ser sempre constante. Então, a gente pode escrever assim, ó, VA igual a VC ou RAWA
tem que ser igual a RB, RB não, RCWC. Opa, escrever de novo. RC. Bom, aí a gente tem que quanto maior a velocidade angular, menor o raio, que é para compensar o produto lá do outro lado. Quanto maior a velocidade angular, ou quanto, ao contrário, quanto menor a velocidade angular, maior tem que ser o raio para compensar esse produto, tá? Porque o produto tem que ser sempre igual. Se eu aumento muito a velocidade angular para manter o produto lá do outro lado, eu tenho que diminuir o raio. E aí a gente percebe que temos uma relação entre o raio do C, ou seja, que é descrito pelo número de dentes do C, com o do A. Aqui a gente tem um número maior de 3 vezes no raio, certo? De 3 vezes no raio. E, portanto, a velocidade angular aqui vai ser 3 vezes menor, tá? Então, para compensar lá do outro lado, a gente vai ter, quanto menor o raio, maior tem que ser a velocidade angular. Então, a gente vai aumentar a velocidade angular em 3 vezes, que é para compensar essa diminuição no raio. Então, se a velocidade angular do C era 6, aqui vai ser 3 vezes 6, que vai ser 12 radianos por segundo. Porque o raio é 3 vezes menor, tá? 3 vezes 6, desculpa, 18. Me perdi, 18. 3 vezes 6, 12, falei com uma convicção absurda. 18 radianos por segundo, tá? Então, a velocidade angular do A tem que ser 18 rad por segundo, que é para compensar essa diminuição do raio, tá? Então, quanto diminuiu o raio, aumentou a frequência angular, sempre na mesma proporção, que é para compensar essa diminuição do outro. E para manter a velocidade linear, que ela é igual em todos os pontos. Certo? Beleza? Tranquilo? Próxima. Essa aqui é uma transmissão de movimento via polias. Também mantém o mesmo característica, então VA tem que ser igual a VB, e aí a relação entre os raios também se mantém, né? Então a gente vai ter RAWA tem que ser igual a RBWB, tá? Aí diz assim, duas polias de raio R1 e R2 ligadas entre si por uma correia. Então a gente tem essas características aqui do correio. Sendo R1 igual a 4 vezes R2, aqui eu vou chamar de A e B, mas 1 e 2 dá no mesmo, sabendo-se que a polia de raio 2 efetua uma rotação de 60 RPM, a frequência da polia do raio 1 em RPM é. Então, assim, como a gente quer uma relação entre frequências, a gente vai abrir um pouquinho mais essa relação e vou abrir o ômega também. O ômega, que é a frequência angular, é 2πf. Se eu estou falando do A, então vai ser 2πfA. Esse aqui vai ser 2πfB. Então, numa relação um pouco maior, a gente vai ter RA vezes 2πfA tem que ser igual a RB vezes 2πfB. Pensa que o 2π vai cortar, tá? Bom, já que no enunciado está falando de 1 e 2, eu vou falar aqui de 1 e 2 também. Só vou trocar os meus índices, 1 e 1, 2 e 2, tá? Só para a gente manter essa nomenclatura, tá? Mas A e B é só trocar. Então, o raio 1 é 4 vezes o raio 2, então eu vou botar 4R2 vezes 2π vezes o F1, não sabemos, queremos saber, então deixa o F1. O raio 2, deixa raio 2 porque tem raio 2 dos dois lados e a gente pode cancelar, vezes 2π vezes 60. Aí vocês dizem, mas Larissa, tu falou em aula que não é pra gente usar o RPM. Bom, mas nesta questão,
o problema está pedindo em RPM especificamente, então deixa a frequência em RPM. Como aqui a gente está fazendo uma comparação das duas, não tem problema. O problema é quando a gente é pedido, por exemplo, é informado a frequência em RPM no enunciado, e daí nas respostas vai ter metros por segundo ou vai ter segundo. Então aí vem o problema, por causa da mudança de unidades, porque RPM é uma unidade de frequência, mas é rotações por minuto. Então não é usual a gente ter o RPM, mas quando a pergunta me dá as respostas em RPM, aí tá tudo certo, deixa o RPM mesmo, tá? Vamos fazer uns cortes aqui, vamos fazer o tchaca-tchaca, ó. 2π cancela, 2π cancela, R2 cancela, R2 cancela e ficou bem tranquilo. Ficou ó, 4 vezes F1 tem que ser igual a 60. Então vai ser F1 igual a 60 dividido por 4, que isso aqui é 15 RPM, letra D, bem bonitinha, tá? Aceleração centrípeta, ela tem a característica de apontar para dentro da trajetória e ela vai ter duas fórmulas, duas formulações, né? V quadrado sobre R ou ômega quadrado vezes R. Lembrando que esses formulários todos vão estar na prova de vocês. Essa questão diz assim, ó, um brinquedo de diversões chamado barco viking oscila de um lado para o outro ao longo de uma trajetória semicircular. O raio da trajetória é 8 metros e a velocidade máxima do barco é 6 metros por segundo. Então, aqui a gente tem o raio, que é 8 metros, e a gente tem a velocidade, que é 6 metros por segundo. A aceleração centrípeta máxima experimentada pelos passageiros quando o barco atinge sua velocidade máxima é... E para onde aponta? Bom, para quem nunca foi um barco viking ou quem nunca viu, bota aí no YouTube para ver. É um barco que ele fica se movimentando numa semicircunferência. Então ele fica oscilando de um lado para o outro, é como se fosse um pêndulo assim, bem grande. Ele gira para um lado e depois ele gira para o outro. Ele vai fazendo assim. Então ele faz uma trajetória que seria um semicírculo, assim. Em qualquer ponto da trajetória, vamos imaginar que o centro seja aqui, aponta sempre para o centro da trajetória. Nos pontos de aceleração máxima, então eu vou ter a velocidade máxima. Para quem andou, sabe que a velocidade máxima é quando ele está embaixo, então é quando ele está bem no ponto mais embaixo, né? Quando ele passa pelo centro, porque quando ele está nas pontas, ele está parado, né? Ele faz uau, uau. Então no meio é onde ele mais está com uma velocidade maior. Se ele está com a maior velocidade, ele está com a maior aceleração. Mas de qualquer forma, para onde ele aponta? Sempre para o centro da trajetória. Sempre para o centro da trajetória, tá? Então a aceleração vai ser V quadrado sobre R. Temos o V, temos o R. Então, ó, super tranquilo. Então vai ficar 6 ao quadrado dividido por 8. Então vai ficar 36 dividido por 8. Vou fazer aqui essa divisão com vocês. Se tiver alguma dúvida, então, pensando no número vezes 8 mais perto de 36, vou pensar no 4, que é o que dá 32. E aí, sobra 4, não tem mais nada para descer, a gente coloca uma vírgula e um zero. E aí, ó, 5 vezes 4, 40. Não sobra nada. 4,5, letra D. As unidades estão todas corretas? Estão, ó, metros por segundo, pois isso nos dá metros por segundo ao quadrado. Tranquilito. E é isso. Temos mais? Temos mais exercícios. Então, não temos mais, acho que acabou. Então, ó, resumo da ópera. MCU, então, é uma, a parte principal do movimento circular uniforme é que ele tem uma aceleração centrípeta e ela muda a direção do movimento. A velocidade linear segue sendo constante, tá? Muda a direção fazendo a curva, justamente fazendo a curva do movimento. No acoplamento do tipo correia, a velocidade linear é a mesma, como a gente viu na correia. Se ela não fosse a mesma, a correia deslizaria um pedaço do fio andaria mais rápido e o outro andaria mais devagar. É quando a correia, para quem já andou de bicicleta,
bicicleta é quando a correia escapa, né? Que uma parte ela embola, né? Quando a gente tem uma sobra de fio, quando um anda mais rápido que o outro, e aí embola, a gente não consegue ter um movimento certinho, tá? Mas se tudo tá andando direito, a velocidade no fio é sempre a mesma. E aí as rodas que estão ali vão girando no mesmo sentido, mas em velocidades angulares diferentes, o que nos dá essa relação entre raio e frequência. O raio pode ser raio R maiúsculo ou R minúsculo, tá? Tanto faz, eu chamo de R sempre. Agora, no acoplamento do tipo toca-disco, que é aquela por eixo, o sentido de rotação é o mesmo também, é tipo carrossel, que tudo se movimenta junto, mas a gente tem uma mesma frequência, porque justamente todo mundo se movimenta junto. E é isso. Boa prova para vocês, até semana que vem. Tchau!